Olá a todos, me chamo Vitor Carajuru, sou aluno da Faculdade Nacional de Direito da FRJ e membro e pesquisador do Grupo de Estudos de Direito Esportivo da FND. Hoje eu tenho a honra de estar ao lado da professora Juliana Siqueira, especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, professora do curso de Direito das disciplinas de Tributário, Financeiro e Econômico da Faculdades Integradas L. Alonso, diretora jurídica da Federação Estadual Universitária do Rio de Janeiro, pesquisadora e membro do Grupo de Estudos de Direito Esportivo da FND. Muito obrigado por ter aceito esse convite, professora. Obrigada, Vitor. Eu quem agradeço o convite. E, sem dúvida alguma, é uma grande honra para mim fazer parte desse projeto, fazer parte do grupo de estudos de Direito Desportivo e, por consequência, trazer para os alunos da Faculdade Nacional de Direito e quaisquer outros que venham a assistir essa pequena exposição, esse conteúdo, ele vai ser disponibilizado como tal qual as outras aulas. Obrigado, professora Juliana. Bom, na aula de hoje, o assunto que será tratado é o do direito tributário ao desporto. Serão trazidos aqui alguns aspectos a respeito da associação, clube-empresa, Profut e leis de incentivos fiscais. E, Vitor, só para que você e todos os alunos que forem assistir essa aula, para vocês terem noção da abrangência do direito tributário e mesmo o direito societário, empresarial, enfim, no âmbito do direito desportivo, muitos são os aspectos negociais do desporto, gestão e empreendedorismo no esporte, administração financeira e orçamentária aplicada às instituições esportivas, o próprio direito tributário no desporto, com relação às associações, clube-empresa, contratos de patrocínio, publicidade, licenciamento e de televisão e agora pelo YouTube, né? Propriedade intelectual, proteção às marcas no desporto nacional e internacional, arenas desportivas, modelos de gestão de entidades esportivas, bem como a implementação de governança, compliance e ética nas entidades esportivas. Perfeito, professora Juliana. Bom, como foi possível ser observado anteriormente na aula sobre a multidisciplinariedade para o direito esportivo, a disciplina do direito tributário está atrelada, entre outros aspectos, com o regime tributário para as instituições. A atividade esportiva tem características próprias nesse sentido, né? O que demanda autoconhecimento, tanto na assessoria jurídica quanto na atuação do setor interno de clubes, entidades, associações. Conhecer essa demanda é fundamental. E apenas como caráter introdutório, Vitor, eu acredito que se faz necessário abordarmos alguns dos pontos, principais pontos históricos mais relevantes com relação ao histórico do direito tributário vinculado ao direito do desporto, né? Então, eu posso começar mencionando que nas primeiras décadas do século XX, os clubes nasceram sob o regime associativo, com a finalidade não econômico-lucrativa, né? Até os anos 70, até a década de 70, e não existia qualquer determinação legal expressa. Além disso, a Lei 5.939 de 1973, nela foi estendido os direitos previdenciários aos atletas de futebol, que passaram a ser segurados obrigatórios. A Lei 6.354 de 1976, aí a gente está falando da Lei do Passe, no qual veio regulamentar a relação entre clubes e atletas. Além disso, e muito bem fundamentado, na Constituição da República Federativa do Brasil, foi inserido no seu artigo 217 o primeiro regramento desportivo, que é o dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um dos observados e observados a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Além disso, a Lei 8.672 de 1993, que ela trouxe a famosa Lei Zico, que nada ela trouxe de fundamento jurídico diferente do que já havia no nosso arcabouço, mas ela tocou pela primeira vez na questão do clube-empresa, facultando ela, como se preciso fosse.
As parcerias surgiram como uma alternativa para os clubes, nascendo nesse contexto a cogestão. E como exemplo, famoso inclusive, podemos falar sobre Palmeiras Parmalat. A Lei 9.615 de 1998, a Lei Pelé, nela o passe foi extinto, alterando completamente a relação entre o clube e o atleta. E ocorreu, à época, uma disseminação da figura do procurador, empresário e outras adjetivações dos representantes dos atletas. Então, à época, ocorreu um grande panorama de incertezas, visto que houve um grande êxito sem precedentes, principalmente entre os anos de 2001 e 2003, e essa informação foi trazida do site da CBF, ocorreram aproximadamente 2.245 transferências internacionais de profissionais dos atletas, né? Então, há também obrigatoriedade da transformação dos clubes em entidades empresariais nesse período. Com o advento da Lei 9.981 de 2001, ocorreu a primeira alteração da Lei Pelé, na qual houve a transformação dos clubes em empresa, mas no sentido de torná-la facultativa. Ainda foram aprovadas as leis 10.672 de 2003, a Lei da Moralização do Futebol, e a Lei 10.671 de 2003, a Lei do Estatuto do Desporto. Com o decreto número 6.187 de 2007, que regulamentou a Lei 11.345 de 2006, foi instituído o concurso de prognóstico, ele denominado como Timania, uma loteria que saneou os débitos tributários de aproximadamente 80 dos maiores clubes brasileiros de futebol. E Vitor, embora pudéssemos ficar horas falando a respeito, em razão do nosso tempo não é possível. Professora, mas como ocorre a tributação nos clubes atualmente? Vitor, a tributação dos clubes hoje estão compreendidos no pagamento de 5% de toda a receita bruta obtida em eventos desportivos, patrocínios, licenciamento de marca, a título de contribuição previdenciária, inclusive. E na forma de organização, como uma associação sem fins lucrativos, os clubes estão isentos de pagamento dos principais tributos federais, quais sejam eles: o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, e no âmbito municipal ainda pode ser citado o ISS. Muito obrigado, professora Juliana. E, adicionando mais uma pergunta, o Profut, em agosto de 2020, vai completar 5 anos. Ele chegou a solucionar as questões financeiras tributárias existentes nos clubes desportivos? Vitor, não solucionou os problemas existentes dos clubes desportivos, tá? A Lei 13.155 de 2015, ela estabeleceu princípios e práticas de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transparente e democrática para as entidades desportivas profissionais do futebol. Instituiu, inclusive, os parcelamentos especiais para recuperação de dívidas para a União. Foi criado o Programa de Modernização de Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, como você bem disse, Profut, com o objetivo de promover a gestão transparente e democrática, bem como o equilíbrio financeiro dessas entidades esportivas profissionais do futebol. E para fins dessa lei, consideram-se entidades desportivas profissionais de futebol a entidade de prática desportiva envolvida em competições de atletas profissionais, nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 9.615 de 1998. Inclusive, foi trazido que as ligas em que se organizassem e as respectivas entidades de administração do desporto, ou seja, que seria possível a criação desses institutos. Mas, professora, e quanto ao clube empresa? Com relação ao clube empresa, ele é um clube esportivo que, ao invés de ser constituído juridicamente como uma associação civil sem fins lucrativos, ao contrário, é criada uma empresa com objetivo de lucro a partir dos esportes.
Os clubes e empresas são muito comuns nos esportes norte-americanos, de diversos países da Europa, inclusive, mas ainda são muito raros no futebol sul-americano. Foi trazido com esse conceito, inclusive, o Simples Fute, que seria uma nova tributação que faria o clube recolher 5% da receita bruta para saldar o imposto de renda, a contribuição sobre o lucro líquido, o COFINS, uma alíquota mais favorável, né? E, além disso, com relação com o advento desse projeto, poderão ser parcelados débitos até em 150 meses, mas a comodidade de reduzir as multas em 70% e os juros em 40%. Porém, para poder ser pleiteado a recuperação judicial, será preciso apresentar um plano completo de reestruturação. Bom, professora Juliana, o que você poderia falar sobre a tributação sobre o desporto? Vitor, para que possamos analisar a tributação incidente sobre o desporto, é preciso ter em mente seu caráter social, de integração, lazer e promoção da saúde. A previsão constitucional ela foi regulamentada pela Lei Pelé, que instituiu normas gerais sobre o desporto. E essa lei ela facultou as entidades desportivas, profissionais, constituírem-se em sociedades empresárias, prevendo que somente estas não ficariam sujeitas ao regime da sociedade em comum. A organização societária dos clubes e entidades esportivas é extremamente relevante quando analisada as regras para a isenção do imposto de renda e outros tributos. Além disso, eu posso pontuar nesse momento, com relação às isenções tributárias, e mais especificamente com relação à lei que rege atualmente, que instituiu a isenção do imposto de renda e o CSLL para associações civis sem fins lucrativos, definindo que considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso apresente em determinado exercício, destine o referido resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Além disso, a tributação das receitas esportivas, como já mencionado anteriormente, praticamente todos os tributos incidentes na atividade esportiva contam com uma regra especial de apuração. Aí eu posso repetir, o imposto de renda sobre pessoa jurídica, CSLL, PIS, COFINS e INSS. E nesse contexto, fica claro que as normas tributárias estão em consonância com a previsão constitucional de promover o esporte, tão relevante para a saúde e para o bem-estar, sem, contudo, deixar de arrecadar os tributos devidos por essas entidades desportivas. E eu queria apenas fazer uma observação com relação à decisão do Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais, já no segundo semestre de 2019, no qual o acórdão, que está mencionado para vocês, a respeito do Clube Atlético Paranaense, no qual o relator entendeu que o clube oferiria receitas de exploração de futebol profissional. Aí a gente está abarcando nesse contexto publicidade, marketing, bilheteria, direitos de transmissão, entre outros, mas com a finalidade de competir profissionalmente. Então, apesar de reconhecer expressamente a liberdade das entidades desportivas de definir sua organização e seu funcionamento, não foi aceito o uso dessa prerrogativa para eximir a incidência tributária. E foi entendido que as atividades exercidas pelos clubes profissionais se caracterizariam como uma atividade econômica, não podendo ser estas enquadradas no Instituto da Associação Civil, que teria a finalidade desassociada do lucro. Posteriormente, teve um acórdão que alterou esse entendimento e nele ficou disposto que, conforme o artigo 18, em seu parágrafo único, da Lei 9.532 de 1997, restou autorizada expressamente a isenção das entidades desportivas de caráter profissional. Então, se pressupõe que também elas realizam atividades econômicas, né? Então, caso contrário, o dispositivo simplesmente se confundiria com o que já estaria disposto no artigo 15 dessa mesma lei.
Então, além disso, foi pontuado que mesmo que houvesse previsão específica no parágrafo único do artigo 18 da Lei 9.532 de 1997, os clubes de futebol profissional, eles poderiam fazer jus à isenção na condição de associações civis profissionais, né? Então, assim, que prestassem serviços para os quais houveram sido instituídos. E com isso, foi colocada à disposição um grupo de pessoas que se destinariam a esse fim, aos sem fins lucrativos. O serviço prestado, no entender do colegiado, do CARF, se relaciona a um entendimento fornecido aos espectadores, ou seja, a um entretenimento, associados ou não. Mencionado a equiparação do espectador pagante ao consumidor. E isso disposto no artigo 42, parágrafo 3º da Lei Pelé. Professora Juliana, o que você poderia nos falar a respeito de incentivos fiscais para as atividades de caráter desportivo? O que acontece, Vitor? No nosso desporto e paradesporto, ele tem em suas mãos, com a lei de incentivo do esporte, uma poderosa ferramenta para poder fomentar o esporte brasileiro, pois através dela é possível a captação de recursos que antes iriam aos cofres do Tesouro Nacional sem nenhuma disponibilização específica. A Lei 11.438 de 2006, ou a Lei de Incentivo do Esporte, como estamos mencionando, como inclusive ela é conhecida, permite que os recursos provenientes da renúncia fiscal, sejam eles aplicados em projetos de diversas manifestações desportivas e paradesportivas, distribuídos por todo o território nacional, e por meio dessas doações e patrocínios, os projetos executados via Lei de Incentivo do Esporte, que atendem crianças, adolescentes, jovens e adultos, além de garantir o esporte necessário para que os atletas de alto rendimento possam participar e representar o Brasil em competições nacionais e internacionais. Mas mais do que um instrumento jurídico, trata-se de uma inovação e um avanço na consolidação do paradigma do esporte como um meio de inclusão social. Além disso, os incentivos fiscais são ferramentas governamentais, através dos quais recursos oriundos da renúncia fiscal de receita tributária são remetidos para áreas como a esportiva e a social. Além disso, na redução dos tributos, esses estímulos proporcionam diversos benefícios e vantagens como valorização da marca e imagem da própria organização e posicionamento social da empresa. Além disso, a renúncia fiscal é uma isenção tributária que de maneira legal, ela permite a não incidência de determinado tributo em sua hipótese. Está descrito na Lei Complementar 101 de 2000, que dispõe sobre as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, bem como na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 150, parágrafo 6º, no qual interfere a essa temática a fim de limitar a concessão de tais incentivos pelos 3 entes federativos, 3 entes públicos. A ideia é evitar que a atuação de lobistas interessados na redução ou exoneração de carga tributária seja facilitada. E ponto que é importante destacar é que o conceito da renúncia fiscal está interligado ao conceito de equidade. E, em verdade, existe uma subjetividade na interpretação do conceito de equidade. Quando doutrinadores tentam assimilar e expressar seu significado. Todavia, não podemos negar que esse conceito está intimamente ligado à noção de justiça. E, professora, qual é a relação desse assunto com a renúncia fiscal? A relação ela pode ser considerada direta, Vitor. Quando passamos a analisar de forma rasa e não na qualidade de expert, de profissionais. É inegável o expressivo número de que essa desoneração representa. É certo que a equidade na função redistributiva do setor público, ela segue relacionada a um sistema de tributação com base na capacidade contributiva. Bom, eu agradeço muito à Faculdade Nacional de Direito da UFRJ pela oportunidade de gravarmos essa aula. E agradeço também a você
professora Juliana, por aceitar participar dessa empreitada. Vitor, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada à Faculdade Nacional de Direito. Obrigada ao Grupo de Estudos de Direito Desportivo da FND, principalmente na pessoa do professor Dr. Ângelo Vargas. Muito obrigada a todos por essa oportunidade.